Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muita gente que eu não vou conseguir identificar. Que bom que vocês estão chegando, estão aqui conosco, não é? Que bom. Cleano eu conheço. Cleano eu identifiquei. Alguém está me falando, a Keiline, não lembro de você, Keiline, mas receba meu abraço. A Dijane, a Mércia, enfim. Boa noite, Luiz Fernando. Que bom que vocês estão aqui. Temos um papo hoje bem interessante, não é? Segundo a orientação do meu amigo Hamilton, vamos reservar uns 2, 3 minutos para receber quem está chegando. É um prazer muito grande estar aqui com o JEP, uma casa que eu respeito profundamente por tudo que tem feito pela causa espírita em Fortaleza, enfim, no estado do Ceará, do Brasil, não é? E tive a oportunidade de participar, e espero ter várias outras, presencialmente nas palestras da sexta-feira, nas duas sedes maiores, da Piedade e da Água Fria. E como nós estamos nessa condição de isolamento, então a alternativa é fazer à distância, fazer online. O meu amigo Hamilton, Jane, me convidou, né, para estar aqui, e agradeço a ele pela lembrança, pela confiança, e saudando todos, abraçando a todos nessa frequência de paz, de amor, de harmonia. E hoje nós vamos refletir sobre um tema que eu considero bem interessante, bem instigante. Meu amigo Hamilton está chegando agora. Vamos ver. Mais gente chegando. Queridos e queridas, eu quero começar o nosso encontro. O tema de hoje é desafios emocionais e psicológicos da reforma íntima. Boa noite, jovem Hamilton. Prazer estar aqui, viu? Obrigado pela atenção. Neide eu conheço, Neide Bandeira, minha querida Neide, está sempre presente. Bom, amigos, o tema, como eu já falei, é um tema instigante. Nos convida a fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que nós aprendemos como critério ou condição básica no movimento espírita. Falamos muito em reforma íntima. Precisamos entender e refletir um pouco mais sobre isso. Eu fiz algumas anotações, um roteiro, e eu não sei se na hora eu vou conseguir dar conta desse roteiro, porque com certeza muitas ideias vão surgindo e a gente às vezes foge do roteiro. Então vamos deixar fluir, porque assim fica melhor. Eu quero começar fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item do capítulo 25, buscai e achareis. O primeiro tópico, no item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Percebam como esse tema está alinhado ao que vai ser falado hoje. Vamos lá, é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, que Kardec transcreve no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá.
Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Eu sinto necessidade nesse instante, pedir a Jesus Cristo, divino inspirador desse encontro, que nos oriente, nos ampare a todos nós. E que, acima de tudo, Senhor, nos dê na nossa alma coragem para bancar a própria vida, coragem para fazermos de nossa história uma história diferente. Coragem, Senhor, ajuda-nos nesse momento. Fica conosco agora e sempre. Vamos falar de reforma íntima. E aí? Falar de reforma íntima é falar de dos princípios básicos da doutrina espírita. É falar da essência da prática espírita. A doutrina espírita, somente contextualizando, sem entrar em muitos detalhes, surgiu como proposta organizada com base na ciência na segunda metade do século XIX, mais precisamente 18 de abril de 1857. No início do século XIX, nascia na cidade de Lyon uma criança chamada Léon Denisard Rivail. Essa criança nasceu no início do século XIX, 1804, o mesmo ano em que Napoleão Bonaparte se autocoroou imperador da França. Napoleão fez a parte dele, apesar de ser considerado alguém que cometeu excessos, unificando a França, que vinha de um caos social, político, enfim, econômico. E ele vinha com a missão de preparar a França não só para os compromissos que a França teria com o mundo, mas também, eu diria, principalmente para preparar a França como berço cultural de uma nova era que estava para nascer. Então, essa criança, Léon Denisard, vamos chamar de Denisard ou Rivail, como você queira. O meu francês não é muito bom, é Rivail mesmo, vai ficar Rivail. Vamos abrasileirar o termo francês. Então, Rivail nasceu, se tornou uma criança prodígio, muito jovem, se destacou nos estudos e muito jovem ele se tornou um homem de ciência. Rivail cresceu, era escritor, autor de várias obras de assuntos os mais variados, entre eles assuntos ligados à língua francesa. Ele era um pedagogo, ele havia estudado em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, e se destacou de tal forma que esse garoto, na época, um adolescente, se transformou em um substituto imediato quando Pestalozzi precisava fazer viagens, enfim. Nosso Rivail se tornou um adulto, se tornou um homem de ciência, extremamente racional, criterioso,
apesar de ter nascido numa família protestante, quando, na época, por volta de 1854, o professor Rivail, um homem de ciência, como eu já disse, foi convidado a estudar fenômenos que estavam pipocando na América, principalmente nos Estados Unidos, e na Europa, em vários pontos da Europa. Os fenômenos eram surpreendentes. Vamos pular os detalhes, mas apenas para a gente entender como a doutrina espírita surgiu, para a gente fundamentar a proposta da reforma íntima. Eu não estou fazendo essa introdução à toa. A doutrina espírita, a partir... Vamos por etapa. Vamos voltar. Muito bem. Então, nesse momento, o nosso professor Rivail estava sendo convidado a estudar fenômenos. Fenômenos que aconteciam surpreendentes. Como assim, Mário? As mesas, elas se locomoviam sem a ação direta humana. E mais do que isso, elas se comunicavam através de pancadas com os curiosos até então, com os cientistas, porque tinha de tudo. Tinham pessoas que se reuniam para simplesmente especular e tinham pessoas que se reuniam para estudar. Criaram códigos e através das pancadas as letras eram identificadas, as sílabas eram formadas, as palavras eram definidas e as frases elaboradas. E assim, através desse método rústico, mas extremamente indiscutível, o fenômeno estava se manifestando. E o professor Rivail foi convidado para estudar esses fenômenos. Ele disse, como é? Vocês estão dizendo que vocês fazem perguntas e as mesas se comunicam através de pancadas? É isso mesmo que vocês estão me dizendo? Sim, é isso mesmo que nós estamos dizendo. Se você me provar que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos, né? Uma estrutura nervosa para se locomover, aí sim, se você me provar, eu vou lá e estudo. Naturalmente, ele estava cético, porque esse era um fenômeno que era muito popularizado naquela época e que nem sempre era levado a sério por homens de ciência. Resumindo a história, o professor Rivail foi convencido a estudar e a partir do momento em que ele entrou em contato com grupos sérios que estudaram o fenômeno, ele se dedicou a esse fenômeno. E durante mais de 3 anos, investigando, perguntando, né, madrugada adentro, utilizando a metodologia científica, o professor Rivail chegou a 2 conclusões básicas. Deus existe, porque esse momento da história da humanidade, a religião dogmática debatia com o materialismo em 2 polaridades que dividiam os homens. Ou você era uma pessoa ligada ao dogma das igrejas, muitos deles irracionais, ou você era ateu, porque aquele modelo de Deus não cabia em você. Não entrava, não dava. E o professor Hipólito, o Rivail, né, nosso Leon Hipólito Denizar Rivail, professor, ele, estudando o fenômeno, estudando a fenomenologia, ele chegou a 2 conclusões básicas. Deus existe. Uau! Desagradou os ateus. E desagradou os cristãos que estavam ligados aos dogmas pelo que vem depois. A outra conclusão: o homem não morre, sobrevive. Não tem morte, não há morte. Opa, peraí, como é isso? Ele desagradou os 2 lados. E ele foi perseguido, e isso aí são detalhes que somente almas de escola e com força e vigor emocional
conseguem dar conta. Nosso professor Hipólito Denizar Rivail era um homem desse. E em 1857, ele resolve publicar a primeira edição de um livro que marcaria o fim de uma era e o início de uma outra era. Uma era em que a ciência e fé religiosa, ciência e espiritualidade se ligavam. Estavam interligados, passaram a ficar interligados. Ok? Nesse momento, em 1857, dia 18 de abril, o professor Hipólito lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Mas o professor Hipólito lançou o livro, sim, com o pseudônimo de Allan Kardec. Mas por que o pseudônimo? Porque como ele era muito conhecido na França e em toda a Europa como um professor de línguas, um professor de ciências, magnetismo, enfim, se ele usasse o nome dele, Leon Hipólito Denizar Rivail, não teria o impacto que ele gostaria que tivesse. E outra coisa, ele não atribuía a si a obra. A obra era dos espíritos, por isso que ele deu a essa obra, que não era simplesmente um livro, era um livro que marcaria um novo tempo, ele deu o nome de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, com a doutrina espírita, traz um conjunto de princípios básicos. Mário, o que é que tudo isso tem a ver com reforma íntima? Tudo. Tudo. Você entender que você não morre, você entender que Deus representa um conjunto de leis da natureza e que há nessas leis naturais justiça, amor, evolução, progresso, vida sem fim. O que é que você está fazendo aqui? Como é que você trata essa questão da reforma íntima? Como se não entendesse nada disso. Eu estou falando para você não, só para você não, para mim também. Como é que nós lidamos com esse desafio de fazer mudanças, reformulações íntimas, emocionais, psicológicas, sérias, consistentes em nossa vida? É como se nada disso, como se eu não soubesse de nada disso. É como se eu não soubesse, não entendesse que existe uma vida que pulsa e que eu sou dono das minhas escolhas. Nós falamos, eu estou falando nós, estou falando da minha história. Eu estou no movimento espírita desde os 17 anos, já faz algum tempinho, né? Dá para ver aí, dá para perceber que já faz um tempinho. Com 17 anos, e aqui eu não estou, por isso, me colocando nem melhor nem pior do que ninguém. Com 17 anos, naquela época, Centro Espírita tinha dono, né? Meu pai faleceu, minha mãe ficou responsável pelo CRE, Círculo de Renovação Espiritual. Estamos no CRE até hoje. E quando eu tinha 17 anos, assumi a parte doutrinária do Centro Espírita. 17 anos, gente. Ok. Tem detalhes nessa história que nós vamos pular. Então, nós estamos nesse movimento. E esse movimento nos convida a fazer um olhar. Quais são os principais princípios da doutrina espírita? Deus existe, a vida não acaba, a imortalidade da alma, esse ser imortal pode se comunicar naturalmente desde o primeiro homem, desde o homem da caverna, portanto não é invenção do espiritismo, com os que estão no corpo. Você evolui, existe uma lei que te impõe evolução, progresso. A questão é por que retardamos tanto, por que puxamos tanto o freio de mão nesse processo. Aí é o que nós vamos ver agora. Existem questões que estão por trás daquilo que nós idealizamos e chamamos de reforma íntima. Quando eu falo em reforma, eu estou falando de quê? Sinônimas, palavras sinônimas de reforma.
que é que vem na sua cabeça? Reforma lembra mudança, renovação. Vamos ficar nessas duas? Dona Milena no CRE, muito bem, é porta de entrada para muita gente naquela época, não é? Muito bem. Reforma tem a ver com mudança. Tudo isso é para dizer, gente, toda essa introdução é para lembrar e para gerar uma reflexão, reconstrução, renovação, mudança. O conhecimento que a doutrina espírita nos dá, por si só, se fôssemos espíritos emocionalmente, psicologicamente, moralmente mais maduros, já seriam suficientes pelo conhecimento que a doutrina espírita nos dá, pelo critério rigoroso que o nosso codificador utilizou para compor, constituir a doutrina espírita, já seria o suficiente para gerar mudanças absolutas, radicais na nossa vida. Mas por que não gera? Mas Mário gera, será? Gera, claro que gera mudanças. Mas essas mudanças, elas poderiam ser mais substanciais. Bom, isso também é relativo, depende muito do nível de consciência de cada um. O fato é, eu acredito que quando a gente fala, eu vou falar de mim, tá? Eu, na minha experiência imatura, quando eu falava, vou falar sempre na primeira pessoa do singular, quando eu falava em reforma íntima, eu falava de uma forma muito romanceada, muito idealizada. Era como se bastasse querer. Boa intenção, gente, não é suficiente. Não basta querer. Existe uma série de forças internas. Vamos falar das forças que a gente considera externas. Obsessão, estão me atrapalhando, me influenciando. Calma, não é bem por aí não. Ferida aberta atrai mosca. Você prefere abanar a ferida para espantar as moscas? Ou soprar a ferida para espantar as moscas? Ou curar a ferida? Ferida aberta atrai mosca. Cura a ferida que não tem mosca. Mas quando a gente fala de mudar, temos que mudar o que exatamente? O que é que você acha que a ideia de reforma íntima, que a doutrina espírita nos convida a refletir, nos traz? Mudar o quê? O que é que você considera que você precisa mudar? Está claro para você o que precisa ser mudado em você? Ou você tem ideias vagas, soltas? Será que está claro para você o que é que de fato você olha e reconhece que precisa mudar? Para que mudar? Tem muita gente com medo de umbral, com medo da vida espiritual. Umbral está aí, gente. Umbral é um estado de consciência que nos torna adoecidos, infelizes, emaranhados, sem destino, sem rumo. Vivendo no nível de consciência de sobrevivência em relacionamentos adoecidos. Isso é umbral aqui no corpo. Mesmo dentro de uma casa espírita. Por que medo de umbral? Por que medo de algo que vai me acontecer depois dessa existência? Não, isso é uma frequência extremamente negativa. E é isso que nos torna mais tomados por esse nível de consciência chamado umbral. Então, esquece essa história de tenho medo de ir para o umbral depois que morro. Bom, você vai mudar o quê? Não tem o que mudar se a gente não sabe o que mudar. Existe lá, está lá no Livro dos Espíritos, uma das perguntas, que eu não recordo qual o número. Vocês que sabem números, identificam, têm memória para identificar esses detalhes, se quiserem passar, passem, por favor. A pergunta que Kardec formula é a seguinte: qual o meio mais eficaz para o homem vencer o arrastamento do mal? Que mal? O que está fora? Não.
Existe o mal fora porque é percebido dentro. Tudo acontece dentro, tudo acontece dentro, tudo acontece dentro de mim. O mal que está fora, existem pessoas más? Existem. Como é que eu escolho lidar com essas pessoas más? Eu sou conivente com a maldade delas? Eu me permito ser invadido? Ou eu aprendi por autorrespeito a dizer, opa, basta, daqui você não passa. Não quero, não aceito ser invadido. Em nome da caridade, eu vou ficar passivo, sendo atropelado em nome de uma falsa caridade? Isso não é caridade. Se você não tem respeito por você, quem é que vai ter? Então isso não é caridade. A primeira caridade é com você. Isso é óbvio. Jesus Cristo falava sobre isso. Então dizer basta, 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 calma, calma, não aceito isso. Não aceito e não vou conviver com isso. Já estou falando de reforma íntima. Porque nós às vezes confundimos. Isso não é caridade, permitir que o outro me atropele. Não é para testar minha paciência. Que conversa é essa, gente? Que conversa é essa? Você testa a sua paciência? Tudo bem, tem um fundo de verdade. Você, eu, nós, estou falando de mim. Nós testamos nossa paciência quando eu paro, olho para mim e digo o que é que eu vou fazer com esse tipo de invasor, com esse tipo de comportamento invasivo. Se eu tenho respeito por mim, eu vou agir de forma adequada, diminuindo ou evitando que as invasões continuem, o desrespeito. Agora, se eu não tenho referência em mim e dependo e fico naquele comportamento infantilizado, esperando que as pessoas gostem de mim, porque quanto mais gostarem de mim, menos inadequado eu me sinto, aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Mas vamos lá. Bom, você quer mudanças. Todos nós estamos dizendo que queremos mudança. Queremos, mas você sabe o que mudar? Eu sei o que mudar. Está claro para nós o que é mudar? Eu preciso mudar de marido porque esse homem é insuportável. Eu preciso mudar a minha vida porque essas pessoas não me compreendem. Eu preciso mudar a forma como eu lido com meu filho porque ele não me entende. A questão é o seguinte, meu querido e minha querida, e Mário, estou falando para mim, vou repetir, tudo acontece dentro de você. Como você consegue elaborar o que vem de fora, processar o que vem de fora, e a partir dos teus valores, teu nível de consciência e do autorrespeito, portanto, amor a você, você vai responder e vai saber lidar com o que vem de fora. Tudo acontece dentro de você, portanto, você, eu, nós somos responsáveis 100% por nós. Ninguém é vítima. Muito bem, então vamos lá. Para mudar, é preciso aceitar o que precisa mudar. E para aceitar o que precisa mudar, é preciso observar. Aquilo que eu digo sempre, tem pessoas aí que já me escutou falar isso 239 vezes. Observe em você, observe-se, o que não quer dizer, vigiar, vigiar, vigiar. Vigiar é policiar. Eu não gosto do termo vigiar. O vigiar no sentido de policiamento. Observar é outra coisa. Observar não tem julgamento. Observar, você simplesmente observa, aceita o que está sendo observado. Observar e aceitar. Nós somos muito duros, muito impiedosos, muito rígidos conosco. Nós somos muitas vezes cruéis conosco. Nós nos tratamos muito mal. Se alguém ousasse dizer 10% do que nós dizemos conosco, ai meu Deus, era ódio para 8 encarnações. Ora, 8. O inconsciente ia guardar aquilo e no dia que encontrasse ia lembrar inconscientemente, porque nós nos tratamos muito mal, gente. Muito bem, então observe sem julgamento, sem certo e sem errado. Puxa, mas esse tipo de pensamento eu não posso ter. Mas vai ter. Calma, calma, vai ter. Vamos já chegar lá e você vai entender por que vai ter. Mas esse tipo de sentimento, raiva, eu estou proibido de sentir raiva. Vai ter raiva. Naturalmente vai sentir raiva. Naturalmente vai sentir raiva. Porque a raiva é uma emoção humana e quanto mais você nega, maior fica. Aquilo que é observado
consegue ser modificado. Aquilo que é observado consegue ser modificado. Eu observo, eu aceito, a partir da aceitação, eu faço movimentos de mudança. Observar, aceitar e mudar. Você não muda sem que você aceite em você o que precisa ser mudado. E você não aceita se você não observar em você. Isso aqui é a base da reforma íntima. A gente fica falando em reforma íntima de uma forma vaga e idealizada, cheio de culpa. Eu estou falando por experiência própria. Meu sobrenome era Culpa, Mariozinho da Culpa Rocha, porque na época me chamavam de Mariozinho. Principalmente as pessoas que conheceram meu pai, que era Mário Rocha. Mariozinho da Culpa Rocha, meu sobrenome era Culpa. Por quê? Porque eu tinha uma visão idealizada de que eu estava ali numa missão para guiar pessoas. E essas pessoas precisavam do meu exemplo. Poxa, seu compromisso é com você ou é com os outros? É com você ou com sua plateia? Desça do palco. Eu sei que isso choca, mas nós vestimos personagens que não nos representam. Representam aquilo que nós achamos que as pessoas querem que eu faça, querem que eu mostre, querem que eu viva. Mas não é real, porque eu acabo negando o real. E eu vivo o ideal, o tal do eu idealizado. Vamos pensar seriamente nisso. Reforma íntima é mais do que um discurso poético. É mais para impressionar a plateia. É mais discurso de personagem. Eu estou falando da minha história. Eu vivi o personagem do bonzinho, do certinho, do arrumadinho, décadas. Você tem ideia disso? Carregando culpa, porque eu queria fazer a reforma íntima. Eu não conheço ninguém mais bem intencionado do que eu. Eu costumo dizer isso. Costumava, nunca mais falei isso. Eu não conhecia ninguém mais bem intencionado do que o Mariozinho. E as pessoas me adoravam. As pessoas gostavam de mim porque eu era muito gentil, era atencioso, mas eu era infeliz. Infeliz. Cadê a minha reforma? Se eu vou para o fim da fila, a vida vai me tratar como eu me trato. Reforma íntima começa no autorrespeito. Não há como inverter essa ordem. Observar, aceitar e mudar. Ou você observa e aceita com humildade, abrindo mão da idealização de que você tem que ser perfeito. Perfeição é desumana, é uma expressão que eu gosto. Quando você idealiza uma perfeição, você está dizendo: eu não sou humano, cheguei de um planeta Júpiter e vim parar aqui perfeitíssimo. Aldenise, Mariozinho bem bonzinho. Você lembra, né, Aldenise? Bem bonzinho. Era muito gente boa. Gente boa eu sei que era. Gente boa, sincero, verdadeiro. Bem intencionado, mas muito infeliz. Muito infeliz. Só que eu não sabia que eu era muito feliz, porque eu tinha que representar o papel do cara, do rapaz, que estava ali para cumprir uma missão. E eu fiz o possível, né? Bom, gente, eu estou falando só de mim. Graças a Deus, eu pareço que sou uma exceção, né, nesse contexto aí dos movimentos religiosos. É claro que eu estou ironizando, né? Eu não sou uma exceção. Bom, como fazer reforma íntima, Mário? Vamos lá, vamos na prática, vamos avançar. Como fazer reforma íntima? Como é que é esse desafio? É um desafio. Vamos lá. Existe um programa que está instalado no seu subconsciente, no seu inconsciente. Segundo Emmanuel, eu li isso há muito tempo atrás e nunca me saiu da cabeça. Hoje eu estou relendo isso, todo mundo fala. Mas Emmanuel falava há muito tempo atrás. 95% dos seus sentimentos, pensamentos, emoções vêm do inconsciente. Apenas 5% é do teu consciente. Portanto, você é regido, nós somos regidos por por conteúdos desse inconsciente. E esse inconsciente, são instalados nesse inconsciente
é instalado, vou usar o termo no singular, é instalado um programa. Hoje você carrega no seu inconsciente um programa e você responde e reage a esse programa todo dia, toda hora. Enquanto você não parar e humildemente olhar para isso, você vai ter boa vontade, vai fazer muita coisa com boa vontade, mas não será suficiente. A questão do autoconhecimento, como está sendo colocado aqui, todos nós no movimento espírita falamos em autoconhecimento, mas são poucos aqueles que entendem a complexidade do autoconhecimento. Eu falei complexidade, eu não falei necessariamente complicação, ok? Bom, esse programa a gente pode chamar de crença, a gente pode chamar de modelo mental, há um programa, vamos chamar de crença. A criança, desde a concepção, estamos no ambiente espírita, portanto, antes da concepção. Quando eu falo desse tema em ambientes não espíritas, né, que eu tenho feito lives lá no meu Instagram, todas as segundas-feiras, e eu tenho falado de muitas, isso aqui eu tenho falado muito lá, eu digo, para quem é reencarnacionista, é dessa forma, para quem não aceita a reencarnação, desconsidere. Então nós que somos reencarnacionistas, isso a gente traz de outras encarnações. Mas vamos falar dessa, do momento da concepção, aquele óvulo é fecundado, forma-se uma célula-ovo, o espírito é ligado àquele ovo, célula-ovo, e a partir daquele momento, aquele ser passa a receber informações. Esses 4 dedos representam o inconsciente, tá? Informações. Eu diria que essas informações começam a ser recebidas até mesmo antes da concepção, quando mamãe e papai se aproximam para fazer o ato sexual. Como é que esse pai vai para esse ato sexual? Ele vai com amor, ele vai com carinho, ele vai com afeto, ou ele vai violento, ele vai grosseiro, ele vai estúpido, ele vai primitivo. Como essa mulher, que é mais sensível de um modo geral, vai para esse ato sexual totalmente entregue àquele momento de carinho, de afeto, a uma troca de energia amorosa, ou ela vai como que vai para a forca? Ou ela vai porque é obrigação dela? Nossas avós, bisavós, triavós falam muito dessa realidade. É o que eu chamo de estupro consentido. Olha, forte isso, né? Mas é uma realidade. Isso é o estado mental dele, o estado mental dela, seja qual for, se tem as duas situações, duas polaridades, transferem para o espermatozoide, para o óvulo, que vão se fundir, vão se encontrar, transfere uma força magnética. E essa força magnética tem uma informação. A criança recebe isso. Pum! Aquele é o corpo que vai ser gerado para ela. Ela se liga àquele corpo. A mãe, quando sabe que ficou grávida, como ela reage? Feliz, liga para o esposo, ou espera o marido chegar em casa, faz um jantar especial, faz uma festa para dar notícia, e ele comemora e se abraçam, e comemoram aquele momento de júbilo, ou ela fica triste, decepcionada, assustada, amedrontada. Ele, quando sabe, diz: você é uma irresponsável, como é que você deixou isso acontecer? Tudo está sendo informado, tudo isso é informação que o inconsciente começa a reter. Olha o programinha sendo montado, olha o programinha sendo estabelecido. Gestação, como essa mãe viveu na gestação. O inconsciente aqui é totalmente aberto, escancarado. O consciente não está estabelecido, claro, está no ventre materno e não se estabelece até os 7, 8 anos. Toda a informação que a criança recebe até lá é direto para o inconsciente. Vocês percebem a seriedade dessa questão? Então, pulando detalhes, ali a criança recebe informações de afeto, informações de desamparo. Papai e mamãe vivem em pé de guerra, brigando. Meu pai
ameaça ir embora. A criança sente choques, traumas de rejeição e de medo, de desamparo. A criança é comparada, a criança apanha, a criança é humilhada. Claro, existem casos em que a criança é muito amada. Ninguém está aqui acusando pai e mãe. Eu sou pai e sei o quanto eu cometi equívocos. Você também, como pai e mãe. Não é para se culpar. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de seres humanos. Aí é que entra a história da reforma íntima. Ou nós olhamos para isso como humanos que somos, ou vamos ficar no mundo da idealização. Então essas informações estão em nós até hoje. As informações, elas são recebidas, preste atenção. Esse menino é um abestado. Isso é um exemplo. Ah, dito uma vez na vida. Não, e quando é dito todo dia? E quando é dito diariamente? E quando é dito constantemente? Como é que essa criança... São registros que estão sendo instalados no inconsciente. Então, se eu sou um abestado e não faço nada direito e não faço nada certo, e tem várias formas disso ficar sendo repetido, eu vou guardar uma informação, eu não tenho valor. A mãe que pensou em abortar, mas não abortou, a mãe que compara, a mãe que agride, a mãe que se ausenta, o pai que vai embora, tudo isso é informação que está sendo colocada nesse inconsciente. Marcos só está falando de desgraça. Bom, nós estamos falando de uma realidade, não é a única, mas é uma realidade humana. E nós estamos falando de reformar isso. Não basta boa vontade. Aquilo que está bem, que já está transformado, que você, né, está curado, ótimo, que bom, mantenha. Eu estou falando daquilo que precisa ser modificado, limpo, curado. Por isso que eu tenho que falar disso, tá bom? Então, a criança recebe o estímulo, ela sente, ela registra de forma neural, o cérebro registra, ela acredita, aí entra a crença. Ela recebe, ela sente, ela registra, ela acredita. Se ela acredita, o que é que vai acontecer? Vai se realizar, vai acontecer na vida, porque a crença, ela não quer morrer, ela vai se realizar. Mas, Mário, sempre, enquanto você estiver no automático, nós, representando papéis, sem olhar para essa criança que está ferida, leia o livro, vocês do GEP, alguns do GEP que assistiram palestras minhas, sempre eu falo, sugiro sempre o livro. O amor não é um jogo de criança. Tem gente aí que diz, ai meu Deus, ele estava demorando a falar. O amor não é um jogo de criança, fala das questões dessa criança emocional. Eu tenho em PDF, quem quiser me pede, eu mando em PDF pelo WhatsApp, tá bom? Muito bem, então as crenças são instaladas aqui, ó, nesse programinha, desamor, desamparo, desvalor. O que é que diz o desamparo? Diz, o mundo é perigoso, eu preciso vencer o outro. Eu preciso vencer o outro, porque se eu não vencer, ele vai me passar a perna. O mundo é escasso, matando um leão por dia. Há uma sensação de medo pelo simples fato de estar vivo. Isso é crença de desamparo, isso foi aprendido, isso não é seu. Isso foi aprendido, está lá no seu programinha. Crença de desamor, quando a criança entende que ela não é amada. Ela entende porque ouve, ela entende porque sente na pele, ela entende porque mamãe disse, ela entende porque o comportamento da mamãe faz com que ela interprete que não é amada. Hoje eu tive um contato com uma cliente no atendimento presencial e ela me autorizou a colocar esse exemplo, que ela viveu experiências tão traumáticas, tão duras, tão severas,
que eu não vou entrar em detalhes, que ela, criança, com 7, 8 anos, quando o consciente começa a ser elaborado, muita informação já foi instalada aqui durante 8 anos, 9 anos, ela tinha a clareza, olha que coisa severa, de que nem minha mãe me ama, portanto ninguém vai me amar. E hoje ela vive uma situação extremamente desafiadora. Ela está apegada ao desamparo, ela está apegada ao desamor. Ela, 32 anos, uma moça linda, advogada, inteligente, nunca teve relacionamentos além do tal do fica, nem fica teve. Se teve foi pouco, foram poucos casos. Aí ela se apaixonou por alguém. Aí a criança emocional disse o que para ela? Opa, ele te ama. Eu quero ser amada, disse a criança. Eu quero ser amada. Aí ela se apaixonou pela primeira vez, há uns 2 anos atrás. Se apaixonou por alguém que, extremamente manipulador, frio, codependente da mãe dele, portanto a sogra perseguia a moça, abusava assim em termos emocionais dela, e ele sempre do lado da mãe, enfim. Era uma situação delicada, era não, é. E aí o que é que aconteceu? Ele a trocou por outra. Tá aí. Mas Mário, isso é um excesso. Isso a trocou por acaso. Não, não é por acaso. É para a crença se concretizar. É uma crença que está lá instalada. Então a crença, ela se confirma porque ela quer estar viva. A crença é um ser, aspas, tá, gente? Um ser autônomo que não quer morrer. Nada que é vivo quer morrer. Então ela atraiu, ela trouxe para ela uma pessoa que iria confirmar a crença de que ela seria abandonada. E qual é a realidade mais severa hoje? Ela sofreu muito. Logo no início dessa pandemia coincidiu todo esse... E hoje ela está vivendo um momento em que está com muita saudade e quer voltar. Está errado? Quem sou eu para dizer que está errado? Quem é você para dizer que está errado? Eu já vivi isso. Estou sujeito a viver isso novamente. Eu já vivi isso. É a crença de desamor dizendo: volta a viver a experiência para você passar de novo pela dor de ser abandonada. Porque essa é a tendência. E existe uma terceira crença, que é a crença de desvalor. Não mereço, não sou suficiente, não sou bom o suficiente, não sou competente. É o que predomina no mundo corporativo. Eu trabalhei 30 anos no mundo corporativo, na área de RH. Gente, para encurtar, porque o meu tempo está chegando aqui, né? Faltam ainda, pelo meu relógio, uns 10 minutos, mas eu preciso me encaminhar para os finalmente. Existe uma história que eu, desde a época que era o Mariozinho, eu contava essa história. Faz muito tempo que eu conto essa história. Mestre, eu vou já falar do amor próprio, que tem a ver com o tema que eu vou contar agora. Sem autorrespeito, não há mudança, não há reforma íntima. A culpa. Vamos transformar aquilo que é a grande proposta da doutrina espírita, que é nos estimular a se autorrespeitar, a nos olharmos com mais respeito, com mais amor, com mais acolhimento. Vamos transformar isso em culpa. Se não houver o autorrespeito, culpa e queixa, vitimização. A gente ouve isso muito dentro do movimento espírita, a nossa casa espírita. E aqui não cabe julgamento, porque essa é a minha história. Eu estou falando de mim. Muita culpa, muita queixa. Eu tinha um agravante, porque o orgulho era maior, porque eu não podia me queixar para ninguém, porque eu era o dirigente.
eu ficava me queixando comigo, me maltratando, me batendo. Porque eu não podia falar, vem cá, fulano, deixa eu contar aqui como eu não estou legal. Mas como? Eu sou o dirigente da casa. Como é que eu vou falar isso? Não vou. Ah, é meu karma. Karma coisa nenhuma, gente. A palavra karma significa escolha. Então é karma nesse sentido. Você está escolhendo ficar mal. É claro que é uma escolha inconsciente, porque as crenças precisam ser estudadas isso na casa espírita. A crença, o consciente diz, eu quero ser um homem honesto, eu quero ser uma pessoa paciente, eu quero ser uma pessoa tolerante em casa, eu quero. O conhecimento espírita me estimula para isso. O programinha fica lá, Vai não. Pisou no teu calo, você dá um coice, você bate, aí vem a culpa. E a culpa reforça a crença de desvalor que está lá instalado. Essas 3 tipos de crença, desamparo, desamor e desvalor, gera muita raiva. Nós carregamos muita raiva, gente. Nós carregamos muita raiva. Raiva que nós negamos. O ambiente religioso, de um modo geral, nos induz a negar a raiva que nós carregamos. Nós precisamos sustentar um personagem. Por favor, não digam, não entendam como hipocrisia. Não é hipocrisia, é infantilidade emocional. Nós precisamos ser amados ou nos sentimos respeitados, reconhecidos. Então a gente veste personagem e não sai dele, achamos que aquilo somos nós. Então só podemos mudar aquilo que aceitamos e só aceitamos o que é possível observar. Eu vou contar essa história, faço uma propaganda e encerro. Tá bom? Faço um convite, não é nem propaganda. Chico Xavier contava muito essa história desde sempre. Conta-se que Chico, muito jovem, lá em Pedro Leopoldo, quando psicografou o Parnaso de Além Túmulo, foi um estouro no mundo, no Brasil inteiro, né? Uma obra fantástica, volumosa, e aquilo ganhou muita repercussão. Pedro Leopoldo, a cidade muito católica, pequenininha, no interior de Minas. Aquilo, claro, se espalhou, todo mundo sabia, todo mundo falava. E o padre da paróquia, ele, nos domingos, na missa de domingo, igreja lotada, ele começou a fazer um tipo de brincadeirinha com o nosso Chico, muito jovem, bem jovenzinho, inexperiente. Ele dizia o seguinte: dizem que o jovem Chico Xavier psicografou, né, um livro com centenas de espíritos escrevendo através dele, que foram poesias, poemas, crônicas, mais de 100 de espíritos que psicografaram para formar esse livro Parnaso de Além Túmulo. E ele disse, e ele gostava de brincar, dizia, ele só deve ter couro de rinoceronte para caber, para engolir tanto espírito. Todo mundo caía na gargalhada. No domingo seguinte, ele deve ter couro de rinoceronte para caber tanto espírito. Ora, não faltava gente que saía da igreja e ia contar para o Chico. Mas nós gostamos. O que é que está por trás disso, hein? Haja reforma íntima. Nós gostamos, adoramos esse tipo de coisa. Um dia o Chico recebeu, né, essa carga de informações, as pessoas rindo e as pessoas brincando e tal. E ele estava dentro de casa, abatido, sentado na beira da cama. Emmanuel, seu amigo espiritual, mentor, disse: Chico, está na hora de ir para o centro. Era domingo, final da tarde, início da noite. Está na hora de ir para o centro, nós temos um compromisso lá. Aí ele disse: Emmanuel, eu estou muito chateado. Gente, presta atenção que esse desfecho tem a ver com você, viu? Comigo. Estou muito chateado. Por que, Chico? O que é que houve? Você não sabe? Que mentor é esse que não está sabendo o que está acontecendo? A cidade toda hoje brinca, faz chacota de mim, porque o padre todo domingo diz que eu devo ter couro de rinoceronte para engolir, para caber tanto espírito. Isso é muita humilhação, disse nosso querido Chico. Eu até me arrepio.
Emmanuel se aproxima do Chico, toca no ombro dele e diz: Chico, olha para mim. Chico, se você não tem couro de rinoceronte, é bom ter. Engrosse o couro. Porque uma alfinetadazinha dessa lhe abate, imagina o que vem por aí. Isso tem a ver com você. Engrosse o couro, sem perder a sensibilidade. Esse é o grande desafio. Ou você engrossa o couro para suportar seu processo, bancar sua vida, ou você vai ficar mendigando entre queixas e lamentações o amor do outro. Se você não se olhar com o respeito que você merece, o couro fica muito fino. Engrosse o couro. Volte-se para você. Eu quero fazer um convite com a autorização do meu amigo Hamilton. Na próxima semana, no meu Instagram, eu gravei várias lives falando sobre crenças, sobre pensamento automático. Eu ia falar hoje, não falei. Está lá, Mário Rocha, Instituto Vida, está lá no feed, está lá no IGTV. Tem 7, 8 lives falando sobre esses temas ligados ao processo de crenças, enfim. Nós vamos fazer de segunda a quinta, de 9h25 da noite, 21h25, às 10 horas, aquilo que nós chamamos de Semana de Volta para Você. Serão 35 minutos, sem muito blá blá blá, sem muito falatório, sem muita teoria, sem muita explicação. Nós vamos fazer vivências envolvendo meditação, envolvendo técnicas básicas de hipnose e visualização. Portanto, segunda, dia 6, dia 7, dia 8 e dia 9, às 9h25, em ponto, eu estarei dando boa noite e em 5 minutos no máximo estarei iniciando a nossa prática. Você é nosso convidado. Essa prática tem um sentido, tem uma proposta. Ajudar você a entrar em contato com você. Você é um total desconhecido de você. Quando eu digo você, eu estou falando nós. Nós somos totais desconhecidos, porque nós vivemos o programinha que foi instalado. Você acredita que é esse programa que está no teu inconsciente, e não é. Você é uma essência. Você não é o que foi programado sobre você. Isso você aprendeu, são crenças, são aprendidas. Você não é suas crenças. Você é muito maior do que isso. Ou você entende isso, ou a reforma íntima será retórica. Ou falar de reforma íntima será um assunto bonito para a sua plateia, mas totalmente vazio para você. E não é isso que nós queremos. E a doutrina espírita é tão maravilhosa que ela nos dá elementos para olhar para isso. Joana de Ângeles, quando trouxe a linha psicológica, a série psicológica, ela trouxe dentro de uma proposta de tornar o movimento espírita mais consciente, mais maduro, menos idealizado, com pensamentos mágicos de que as coisas vão mudar porque eu tenho fé. As coisas vão mudar quando você se respeitar, quando você se organizar com você. Aí tudo muda. Quando você tiver, repito, estou falando de mim, quando nós tivermos por nós, fizermos conosco um trabalho sério, de autorrespeito, autoacolhimento, a vida lhe trata como você se trata. Como é que você se trata? Essa é a pergunta, e com ela eu encerro. Vou encerrar, porque pelo meu relógio o ponteirinho já vai apontar aqui. Engrosse o couro sem perder a sensibilidade. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem para bancar a própria vida. Na próxima segunda, terça, quarta, quinta e sexta, Mário Rocha, Instituto Vida, às 9h25, até às 10 horas, estaremos juntos fazendo esse caminho de volta para você. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos dê coragem.